Com a crescente busca por uma vida mais saudável, muitas mulheres têm se dedicado à prática de exercícios físicos como forma de melhorar o condicionamento, a saúde e o bem-estar. Mas, além do treino, a alimentação adequada é fundamental para alcançar bons resultados e manter o corpo equilibrado. Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Milena Moretti para esclarecer dúvidas sobre como a nutrição pode impactar o desempenho físico e ajudar tanto as mulheres que já praticam exercícios, quanto aquelas que estão começando essa jornada agora. Milena, muito obrigada pela presença, uma boa tarde para você. Obrigada a todo mundo que está assistindo, é uma grande honra, estou muito feliz de estar aqui. Milena, antes de tudo, eu queria tirar uma dúvida com você com relação à idade da mulher e por exatamente ser mulher, né? Tem muita gente que fala que o homem é muito mais fácil de emagrecer ou de ter um corpo definido, conseguir ter um corpo definido, né? E tem aquela questão também da idade da mulher, dependendo da idade que ela vai chegando, esse processo vai ficando mais difícil ainda. Isso realmente existe? Tem essa diferença entre homem e mulher? Tem essa questão da idade? Existe sim, Carol. Existe a diferença da idade, talvez não uma idade como a gente gostaria, né? 30 anos, a gente fala, começou, que eu acredito muito que seja pela nova atividade que a gente está implantando no nosso dia a dia, mas com a chegada do climatério, chegada da menopausa, a menopausa em si instalada, a gente tem realmente uma dificuldade, as células envelhecem, a recaptação de células de satélites para manutenção, regeneração desse músculo, acontece uma diminuição sim. Os homens são privilegiados por caráter hormonal, né? Então, enquanto a gente perde um pouco do nosso hormônio feminino, o estrogênio, eles mantêm muito tempo ainda o hormônio testosterona que dá para eles um aporte proteico que já é visto muito tempo em estudos, uma quantidade de massa muscular maior que mulheres. Existe sim. E qual que é a importância da alimentação nesse processo para as mulheres, né? De ter uma vida mais saudável, de ganhar mais massa muscular e perder mais gordura? A alimentação, na verdade, ela é uma rainha, né? Mas o rei é a atividade física. Então, a alimentação, ela pode, talvez, diminuir a perda, mas o ganho a gente não consegue só com a alimentação. Então, isso é interessante de saber. Precisa se fazer uma prática de atividade física cotidiana, de forma a incorporar como um hábito. Então, assim que feita, né, sobretudo prática de força, né, de treino resistido, como a musculação, por exemplo, crossfit, enfim, esse exercício é o que vai realmente nos dar condição de aumentar massa magra e de manter a massa magra, sobretudo com mulher 40 a mais, por exemplo, tá? Então, uma vez que a gente tem uma atividade física, aí sim entra a alimentação dentro do cenário. O grande problema na mulher, e eu vou te falar, não vou te falar só de um nutriente, mas é a ingestão calórica necessária. O que a gente vê cada vez mais, esse culto ao corpo, é fazer com que a mulher diminua a ingestão do que ela realmente necessita. Então, aí ocasionando várias outras coisas, não só a perda ou o aumento da massa muscular, mas problemas imunológicos, problemas cardiológicos, problemas de cognição, a parte hematológica, como a anemia, ferropriva, né, sobretudo. Então, existem vários problemas ali, justamente porque a gente não tem a ingesta calórica necessária. Então, antes da gente pensar, né, as recomendações de carboidrato, as recomendações de proteína, a gente precisa repensar na ingestão calórica. Será que a gente está realmente fazendo tudo o que a gente precisa para manter um corpo saudável, um corpo viável, um corpo longevo? É isso que a gente precisa pensar. Tem muita gente que tem muita dificuldade em conseguir fazer essa adaptação alimentar, conseguir fazer essa dieta, consumir ali, como você falou, o que realmente é necessário. Qual que é o primeiro passo para quem tem essa dificuldade? O que a pessoa deve colocar em mente em primeiro lugar? O primeiro de tudo, a gente precisa entender quais são as nossas fontes de alimentação
de mente, na verdade, porque eu acho que hoje todo mundo fala de nutrição mais do que fala, né? Antes era de médico e louco, todo mundo tem um pouco, eu acho que isso mudou, né? Então a nutrição, ela tá sendo falada por todo mundo, de uma forma banalizada, sem muito aporte, suporte científico. Então todo mundo fala muito e como a gente tem muita informação, a pessoa fica desinformada. Então a primeira coisa é ir buscar um profissional adequado, entender qual é a sua demanda energética, entender se você pode utilizar, quais são as fontes que você deve utilizar, e entender o que a gente estava conversando um pouco antes daqui, como é que a gente vai construir a tua casinha. Você precisa entender onde você quer chegar. E aí, para você querer chegar ali, a gente tem uma caminhada. Você topa essa caminhada? Então, mas eu não topo um carboidrato. Mas o carboidrato é a nossa fonte de energia. Você está fazendo uma atividade física, você precisa dele. Isso não significa que você precisa comer todos os doces do mundo. O carboidrato não é só o doce, não é só a massa. A gente tem um monte de outra coisa, né? Quanto de proteína você precisa? Será que você não está comendo mais proteína do que você deve e está criando um problema no teu intestino? Porque com 40 mais a gente também diminui a absorção dessa proteína, a digestão dessa proteína. Será que você está comendo a quantidade de polifenóis, de frutas vermelhas, de cacau, de cúrcuma, de brócolis, que você pode melhorar a biodisponibilidade da proteína, pode melhorar o seu intestino? Então, isso a gente precisa fazer e é um profissional de nutrição que vai estar te acompanhando. Como você comentou aí, né, existe aquela fase da menopausa, por exemplo, que pode atrapalhar muito, né, a mulher. Como que a alimentação adequada, ela pode ajudar tanto nessa questão da menopausa, quanto até mesmo da menstruação? Então, assim, na questão hormonal da mulher, como que a alimentação vai ajudar em tudo isso? Então, primeiro, quando a gente pensa na fase pré-menopausa, numa mulher, né, com fluxo normal, enfim, a gente tem 500 hormônios ali, né? A gente responde a esses hormônios de forma emocional diferente. Então, tem uma fase que a gente tem o estrogênio mais alto, então é a fase que a gente fala da hora de colocar um colágeno, porque ele vai ser bem absorvido, vai ter boa direcionamento. É a fase da gente mudar, por exemplo, um plano de atividade física, porque é onde a gente tem mais força. Eu brinco que é a fase da fênix, é aquela que ninguém tira você do sério, você tá ótima, tá maravilhosa. Então, aquele momento é um momento que a gente talvez não olhe tanto a alimentação, mas logo depois vem uma baixa. Então, esse conhecimento que a gente não faz isso, né? Muitas vezes a gente faz a tabelinha só para pensar em gestação, mas não, é um conhecimento. A gente tem vários aplicativos que mostram pra gente, que fazem a gente e como a gente pode lidar com cada fase. Então, tem a fase do estrogênio alto, que a gente pode melhorar a atividade física, um aporte de proteína, a gente vai ter uma absorção melhor ali. A fase um pouco que a gente cai e que começa a cair estrogênio, que começa a subir progesterona, que é a nossa TPM, é a fase que a gente vai ficar hiperfágica. Então, olhar o ambiente que a gente está. Será que esse ambiente não tem muita tentação? Será que a gente não pode dar uma melhoradinha nesse ambiente para também ajudar a gente, né? Ajuda a se ajudar, né? Sim. Então, olhar um pouco desse ambiente, entender um pouco como é que a gente pode melhorar esse ambiente para que a gente possa manter-se na nossa meta. E é um momento do sono ruim, é um momento que a gente acorda às 3 horas e fala, gente, eu tenho uma conta, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, por quê? Porque cai progesterona, que é a mesma coisa que acontece com a mulher na menopausa, começa a ficar com insônia, cai progesterona. E esse momento de sono ruim, a gente precisa colocar alguns alimentos que melhoram. Então, cerejas, kiwi, melão, queijo, todos são fontes, né, castanhas, são fontes de GABAérgicas, né, que aumentam o nosso GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento, e melhoram o nosso sono, por exemplo. Não dá para a gente planejar uma alimentação dentro de um ciclo. Mas o interessante mesmo, que eu gosto sempre de facilitar a nutrição, é que a gente mantenha um hábito ao longo do tempo,
né, do mês, sem pensar muito nessa fase, mas talvez na fase da TPM, que é quando a gente começa a sair um pouquinho da nossa casinha. Então, olhar realmente se a gente ali naquela fase, colocar um alerta ali, se naquela fase ali a gente está repleto de coisas menos densamente calóricas, se a gente tem algumas coisas que possam melhorar um pouco o nosso sono, acalmar, né? Ou até práticas, por exemplo, como meditação, como colocar um óleo essencial antes de dormir. Então, fazer a famosa higiene do sono para que a gente possa melhorar, porque o sono está também na nossa melhora de massa magra. Então, como é que a gente faz para vencer essas tentações, né? De doces, fast foods, por exemplo, né? Então, realmente tem algum dia ou outro, uma refeição ou outra, que a gente possa matar essa vontade para que ela não cresça e a gente faça um estrago maior, né? À medida que a gente vai criando uma forma de entendimento do que você está fazendo, né? Que é eu acho interessante quando a nutricionista faz isso, ela te dá uma autonomia alimentar, você entende o que você está fazendo e não você faz o que ela te mandou fazer. Você vai criando essa autonomia alimentar e vai saber fazer, dosar, tá? Mas o interessante é não ter um dia do lixo. O interessante é que a gente faça nesse caminhar ser o mais leve possível. Sem um problema de uma resistência, né? uma redução imensa das calorias. Porque todo mundo quer assim, de hoje para amanhã, vamos lá. Né? E aí isso traz com que você fique preso, esperando vir o final de semana. Aí chega o final de semana, você se solta de um jeito que você fala, meu Deus, me soltei, ninguém me prende mais. Né? Aí segunda-feira é uma dureza. E aí isso a gente fica fazendo... Então, é aquela coisa, você pode comer? Pode. Será que você precisa comer tudo? Ou será que se você comer um pouquinho por dia, tá tudo certo e você não vai ter aquela necessidade do dia do lixo? É óbvio que você vai sair numa refeição. Mas essa refeição, a sua nutricionista tem que te mostrar como é que... Vamos calcular essa refeição? Como é que se calcula? Como é que eu tenho essa contenção de danos? Né? E eu brinco muito com meus pacientes que ou você escolhe o alimento, e eu falo que a melhor contenção de danos é essa. Você não chegar num evento com fome de leão. Porque aí você não vai escolher o alimento. Quem vai ser escolhido é você. Você senta ali na prateleira e a coxinha te pega, né? O docinho te pega. E a gente não consegue falar não. Milena, muito obrigada por todas essas orientações, por todas essas dicas, viu? Obrigada a vocês.